Quinta-feira, 2 de julho, nós estamos na 9ª semana do Tempo Comum, no mês dedicado aos santos populares, Santo Antônio, São João, São Pedro. Rezemos com muita fé a hora do Ângelus, neste mês também dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo que Nossa Senhora interceda por nós, por todas aquelas intenções que nós trazemos em nosso coração. Vamos lembrar de rezar pelas pessoas mais humildes, pelos desempregados, pelas crianças. Hoje nós recebemos uma notícia triste de um acidente com crianças que vinham da escola em nosso estado e morreram 5 crianças num acidente grave. Rezemos pela família dessas crianças, pelos pais, pelas mães que estão passando por essa dor e esse sofrimento tão grande. Rezemos também pelos nossos governantes, nossos líderes políticos, para que possam ver a sociedade como um todo e não fazer nada individual, pensando só em si, mas no bem comum. Rezemos por nossas lideranças, por esse ano político, para que saibamos escolher aqueles que estarão nos representando no cenário político, tanto do nosso país, do nosso estado. Rezemos também pela paz no mundo. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho desta terça-feira, dia 2, é de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 ao 17. Enviaram então a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para pegá-lo em alguma palavra. Aproximaram-se e lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não dás preferência a ninguém, porque não consideras as pessoas pela aparência, mas ensinas com fidelidade o caminho de Deus. É certo ou não pagar o imposto a César? Pagamos ou não pagamos? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, disse: Por que vocês me põem à prova? Tragam-me uma moeda para que eu a veja. Eles a levaram e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram muito admirados com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos mostra a hipocrisia dos fariseus, dos herodianos, que queriam pôr Jesus à prova, queriam pegar Jesus numa cilada, armar uma cilada para que Jesus falasse algo que desacordasse com a opinião deles e dos poderosos, para prender Jesus. E eles chegam para Jesus e perguntam, e primeiro eles fazem um elogio
um elogio falso, hipócrita mesmo. Eles dizem a Jesus: nós sabemos que você não considera as pessoas pela aparência, que ensina com fidelidade o caminho de Deus. Fazem um elogio a Jesus falso, não é do fundo do coração, mas hipócrita. Depois perguntam: nós sabemos que o Senhor é sensato, que não separa, não faz distinção de pessoas, mas responda: nós devemos pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Eles perguntam para que Jesus respondesse e caísse numa cilada. Se Jesus dissesse: não devemos pagar, eles iam dizer que Jesus estava contra o rei, que era um subversivo, que estava protestando e que iam condenar Jesus por isso. Se Jesus dissesse que deviam pagar, eles iam dizer que Jesus estava a favor do rei contra o povo. Então, quando fazem essa pergunta, Jesus, de forma sábia, pede uma moeda. E olha, ele quer ver o que tem na moeda. Olha na moeda e diz: o que vocês estão vendo nessa moeda? É a imagem de César. A inscrição na moeda era de César. Então Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus deixa claro que aquele dinheiro era de César e a moeda estava ali com a imagem de César. Então eles deviam devolver a César o que era de César. Ou seja, os impostos criados por César deveriam ser pagos a César, mas a Deus o que é de Deus. E o que era de Deus? A vida de cada um, os dons, o amor, as atitudes, a forma de viver uns com os outros. Isso sim pertence a Deus. Jesus não estava querendo separar o material das coisas espirituais, nada disso. Jesus mostrou que o ser humano deve conviver com o material e o espiritual, os bens da terra e os bens de Deus. Jesus diz que o homem deve caminhar vivendo neste mundo, mas sempre atento às coisas de Deus. Por caminhar neste mundo, nós não podemos deixar de pagar os nossos impostos, nós não podemos ficar longe e alheios à política. O cristão não pode afastar dessas coisas que fazem com que a sociedade ande de forma organizada. Mas, ao mesmo tempo, o cristão não pode ser só das coisas do mundo, não pode voltar a atenção só para os bens materiais, para a política, não pode usar o nome de Deus para fazer política, politicagem, para defender partidos ou siglas políticas. Jesus deixa bem claro que as coisas devem ser separadas de acordo com a necessidade como existem neste mundo. Precisamos pagar impostos? Sim, mas precisamos entender o que é de Deus, o que nós devemos fazer com as coisas de Deus, com o sagrado e o profano. O mundo pertence a este mundo e nós pertencemos a Deus. O mundo deve ser vivido conforme as leis dos homens, mas sempre pautada nas leis de Deus. Vivendo de forma pautada naquilo que Jesus nos ensina, que Deus nos ensina. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de dizer: nós não ouvimos as músicas deste mundo, nós não envolvemos em política, nós não assistimos televisão, não assistimos futebol, porque nós vivemos só para Deus. Jesus nos dá uma lição hoje. Nós temos que viver também de acordo com as coisas do mundo, mas não nos deixando levar pelo pecado, pela corrupção, pela ganância, pelo poder. A moeda era de César, então devolva a César. Os impostos devem ser pagos ao município, ao estado, ao país, que devemos devolver os nossos impostos, como também nós devemos devolver o nosso dízimo, prestando contas a Deus também. Nós não devemos viver neste mundo só com as coisas de Deus e nem viver só
para as coisas do mundo. Devemos ter consciência, conhecimento, esclarecimento sobre o que é do mundo, o que é de Deus, como conviver com este mundo, como viver neste mundo sem fazer a vontade de Deus, ou como, fazendo a vontade de Deus, devemos fazer também a vontade do mundo, os nossos compromissos com o mundo, não nos deixando nos vender, nos guiar só pelos bens materiais. Pensemos nas palavras de Jesus neste dia e peçamos ao Espírito Santo que nos dê discernimento para continuar vivendo de forma que agrada a Deus e cumprindo as nossas obrigações. Lembrando que nós estamos no mês de junho e temos a nossa festa de Santo Antônio na paróquia Santo Antônio de Pádua. Todos os dias, desde o dia 1º, que foi ontem, até o dia 13 de junho. Missa, quermesse, momentos de oração e momentos de alegria, de festa. Participe conosco. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.